Gratidão. E aqui a gente vai falar da antimatéria, né? Então, como é importante, né, a gente perceber como que tudo começa do invisível para o visível, né? Então, toda energia invisível cria o visível. Então, o visível nada mais é do que uma energia mais densa, mais condensada, e por isso a gente vê as coisas. Mas é importante a gente perceber que cada coisa, assim como nós, tem uma contraparte antimatéria. Então, essa contraparte antimatéria, por isso que a gente sempre diz aonde estamos focados, né? Então, a humanidade passou focada, 100% do tempo está focada na matéria, como se não existisse a antimatéria, a contraparte antimaterial. Então, o que acontece? A contraparte antimaterial, que é composta, que tem os núcleos, né? A alma, a mônada, tem todos esses núcleos de existência elevados, sutis, superiores, não foram considerados pela humanidade, né? Então, a grande humanidade, a grande massa, passou a viver como matéria, sem considerar a sua contraparte antimatéria. E agora o planeta passa por uma sutilização. Então, significa que tudo aquilo que foi manifestado chegou no seu ponto mais denso, a energia mais densa, mais material, né, como a gente chama, mais que a gente consegue ver mais. Aquilo que a gente vê mais é porque está mais manifestado, porque está mais denso, porque tem mais matéria, tem mais energia. Então, essa massa não quer dizer que ela seja uma coisa que não se desfaz. Ela é uma energia condensada, cristalizada, porque assim foi de tanto ser evidenciado, de tanto que a gente olha aquela coisa que está lá, ela continua lá. Então, o observador que somos nós, como a gente diz na física quântica, né, nós colapsamos a função de onda. Então, nós escolhemos aquilo que queremos experienciar, o que queremos adquirir, como a gente chama aqui, e a gente, a partir do momento que escolheu, aquilo se manifesta na nossa vida. Então, esse entendimento de que tudo o que tem visto tem uma contraparte que é não vista, invisível, né? Que é a antimatéria, precisa ser entendida. Por quê? Porque a partir do momento que o universo, que o planeta Terra passa por um processo de sutilização, de elevação dessa energia mais densa, ele vai receber o quê? Ele vai receber energias, raios cósmicos antimateriais. Então, raios que são raios ligados à imaterialidade, ao invisível. O que é o raio imaterial? São os raios da onipresença, da onisciência. A gente não vê, mas a gente está presente em tudo. Então, onipresença significa que uma contraparte nossa, que nós estamos presentes em tudo, mas não percebemos porque estamos ali no personagem, na matéria. A gente está olhando no espelho e falando, e reconfirmando matéria, conversando com o outro como matéria, indo em determinado lugar como matéria, comprando, consumindo. Tudo que a gente faz é como se o mundo fosse matéria. Então a gente confirma, evidencia, compra, aumenta a quantidade de matéria, aumenta a quantidade de casas, aumenta a quantidade de tudo que é matéria. Constrói mais prédios. Tudo isso que acontece vai evidenciando o mundo físico. E o mundo que foi criado isso. Porque isso tudo, antes de chegar ali, alguém pensou naquele prédio e projetou aquilo e construiu. Mas sem o conhecimento, né, sem o autoconhecimento, sem a percepção de que isso que nós criamos. Por que criamos? Porque era necessário ou porque o ego quis criar e construir mais um prédio e quis explorar todo aquele bairro e quis construir mais coisas para exploração comercial e etc, etc. Então o planeta se tornou denso de tanta coisa que foi feita desnecessária. Por quê? Porque foi explorado comercialmente, grande parte, né, não vamos dizer tudo, mas grande parte é uma exploração comercial, porque tem pessoas, tem uma série de, por exemplo, né, de apartamentos que estão vazios, não tem ninguém morando. E por que eles estão lá? Ocupando todo aquele bairro, né? Então, todo esse processo, por quê? Porque o conhecimento humano ficou voltado para a matéria, para a fiscalidade. No momento que o planeta passa por todo esse processo e traz agora
que ele está fazendo? Ele está fazendo o planeta se desmaterializar, se desfazer. Se desfazer no sentido de quê? De que parte da matéria que não está em alinhamento com as leis superiores, ela precisa ser transmutada, modificada. Por quê? Porque ela está ali, uma parte daquilo foi destruir os rios, por exemplo. Então isso precisa ser transmutado. Para que isso aconteça, tem leis superiores que precisam atuar para equilibrar o ecossistema inteiro. Então essas leis atuam não só, obviamente, tem a questão da natureza, todos os maremoto, terremoto, todas essas coisas que acontecem, furacão, tudo isso, tempestades, são fenômenos que acontecem para equilibrar o que foi desequilibrado. Por quê? Porque existe uma contraparte antimaterial de cada coisa. Por isso a gente coloca a importância do ser humano se equilibrar. Então, nesse momento, a vibração dele é fundamental para o equilíbrio do planeta. Porque quanto mais pessoas estiverem vibrando no amor, na gratidão, no respeito um com o outro, você está equilibrando matéria e antimatéria. Lembrando que a gente tem que sempre colocar uma energia, né? A nossa energia no ponto mais alto da nossa consciência. Por quê? Porque essa energia mais elevada está nutrindo a antimatéria, vai trazer para a matéria a sua contraparte, mais sutil, mais equilibrada, que são os estados de consciência mais elevados e a vida mais harmoniosa. Então, esse equilíbrio é o que o planeta está fazendo. Então, o planeta ele está equilibrando matéria e antimatéria. Por quê? Porque chegou num nível que a matéria não comporta mais, a quantidade de coisas que existe no planeta não comporta mais uma vida saudável. Então, isso tudo passa por um equilíbrio para que a gente entenda que tudo tem uma contraparte antimaterial. Então, o que acontece em muitos seres, que aí vem essa questão desse momento, que a camada psíquica está, né? Então você vê seres que estão em estados extremamente agressivos, por quê? Porque eles não nutriram a sua contraparte antimaterial. Então é como se, nesse momento, o espírito, porque a gente tem que entender que somos um espírito encarnado, então essa contraparte dele está descendo, que é o imaterial, que é o espírito. Então ele vai tocar a sua parte material e vai falar, o que você está fazendo, né? Então a parte material vai ter que se unir a ele, que é a parte imaterial é a parte que realmente está mantendo ele vivo, para que ele reconheça. Por isso que a gente fala, o despertar o que é? O reconhecimento de que você é um ser espiritual fazendo uma experiência física. Só que essa parte que desce por conta das próprias leis superiores da antimatéria, que no momento em que o planeta passa por uma sutilização, as leis do nível de consciência que ele estava, por exemplo, estávamos no nível de consciência mental, a mente criando tudo desgovernadamente. Essa mente controladora está sendo desmaterializada. O que significa? Significa que ela está passando por uma transmutação, por isso que a gente fala, não fique nessa mente tagarela e tal. Por quê? Porque essa mente está sendo liberada, transmutada, libertada, que é o nível mais denso que o planeta alcançou. Por quê? Porque a partir dessa mente concreta é que todos os prédios, todas as indústrias, tudo foi criado. A partir de uma mente concreta, analítica, que falou, não, eu sou o dono do planeta, eu vou criar isso e acabou. Então, toda essa criação não foi baseada em leis superiores. Algumas, evidentemente, foram, né, cidades que são mais evoluídas, mas outras não. Outras foram baseadas no ego humano, do querer, do explorar, etc. Então, esse momento, essa mente, esse nível de consciência está passando por esse processo, que é o que a gente chama a psique, que está associado à psique humana. Então, a psique humana vai chegar num nível de densidade totalmente absurdo, onde não se tem mais comunicação com alguns seres, porque eles não compreendem mais uma comunicação de uma dimensão superior. Então a dimensão superior vem para
tomar as decisões junto àquele ser, né? Por quê? Porque em algum momento ele se desconectou, ele não deu importância para a sua contraparte superior, para o seu eu superior, para Deus, né? Então vamos dizer, na nossa linguagem, é como se a pessoa dissesse, não tem, Deus não existe, eu faço o que eu quiser aqui no planeta, eu vou destruir lá as árvores, eu vou fazer o que eu quiser. Então ele negou a contraparte antimatéria dele. Então isso ficou em desequilíbrio. Então agora isso tudo vai tendo que se reequilibrar. Então a gente tem que sempre equilibrar as duas coisas, né? Mas nunca negar a luz, né? Que ela fala que é a luz que nos ilumina, porque é essa que nos mantém vivos. Porque de certa forma, na verdade, a consciência ou a manifestação de quem somos, a manifestação, ela pode acontecer, eu posso estar aqui ou não, porque a consciência, ela existe. A manifestação dela através do meu corpo foi uma opção de um plano que me trouxe aqui. Então eu encarnei nesse corpo para manifestar essa consciência. Então conscientemente eu compartilhei disso e falei, ok, vamos lá, todo mundo no planeta Terra, a gente vai fazer isso nesse período, tal. Então nós compartilhamos dessa decisão e estamos aqui manifestados, né? Então a gente faz vídeos, tal, a gente vê uns aos outros, porque o nosso veículo está manifestado nessa densidade. Mas quem que está lá dentro? A consciência. Então a consciência, ela sempre existiu e sempre existirá. Então ela existe. Nós temos a nossa versão. Por isso que a gente fala o que é o nosso eu do futuro, né? Alguns chamam de eu quântico, duplo quântico. O eu é o quê? É a nossa versão perfeita, manifestada, que existe, que está comandando a nossa aqui e que está se unindo a nossa, se integrando para que a gente possa manifestar aquilo que nós somos. Então aí a gente chama isso do regente, né? Então o ser se torna um avatar. Então ele se une a esse arquétipo e passa a ser o arquétipo verdadeiro. Então tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele manifesta está em conformidade com o modelo original. Então ele não tem nenhuma ação inconsciente, ele está totalmente consciente. Então quando o ser alcança esse nível de evolução, esse nível de consciência, ele se torna um ser capaz de alcançar, de apoiar a evolução humana. Então ele já, tudo que ele faz, de certa forma está apoiando a evolução humana como um todo, a evolução planetária como um todo. Então o papel desses seres que estão pelo planeta inteiro é levar essa consciência para os demais, para que os demais façam o mesmo. Eles também se unam à sua essência e então eles se tornam avatares. E quando eles se tornam avatares, como foi o caso de Jesus, né? Cristo Jesus foi um grande avatar que se uniu ao Pai e ele manifestou então aquilo que ele veio fazer. Levou a sua mensagem para o planeta inteiro. Se alguém acreditou ou não acreditou, ele fez o trabalho que ele tinha que fazer. Então agora o trabalho desses comandos e todas essas pessoas que despertam é levar a mensagem para os demais, para auxiliá-los também nesse processo de reconexão interna. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que compreender as leis antimateriais, entender que existem, passando por experiências internas. Então, se a gente acredita que nós somos um ser pequenininho, que está lá fazendo coisinhas no mundo físico, a gente nunca vai chegar numa consciência dessa. Então, por isso que quando o planeta passa por uma transição, todos os seres têm que expandir a consciência, aumentar a frequência, aumentar a vibração e se manter lá. Você se mantém na vibração, você não precisa ficar fazendo mais. Então a recomendação fortíssima que veio, né, do nosso trabalho aqui, você não tem que ficar mais se esforçando lá fora. Por quê? Porque as leis antimateriais estão trabalhando para que a gente faça o trabalho de dentro para fora. Senão a gente começa a se esforçar e a gente vai de novo na matéria.
e não permite a antimatéria atuar sobre a matéria. Por quê? Porque a antimatéria, que é o ser maior, o eu superior, ele tem mais força energética para ajudar a matéria a manifestar aquilo que é necessário. E não a matéria de novo ir lá correr no dia a dia. Porque tudo isso vai destruindo, vai prejudicando, né? Quando a gente faz esforço além do necessário, nós prejudicamos os corpos sutis. Então nós temos que ter muito claro isso também. Porque o nosso corpo físico está ligado aos outros, todos. Então nós temos que nos manter tranquilos, gente, na vibração de amor, de gratidão, de paz. Só é pedido se manter, né? Fala, você tem que só se manter na vibração, na frequência que já é a assinatura vibracional. Se mantém ali e não faça força. Por quê? Porque força na física quântica é o quê? A gente está impedindo o processo acontecer. Então a gente pede o quê? Soltar. Solte as rédeas, solte esse mecanismo de resistência. Por quê? Porque estamos num momento invertido, no momento em que a matéria, o foco não é na matéria, é na antimatéria. Para torná-la mais sutil, a matéria, você vai soltando a matéria e aquilo que é necessário você vai manifestando. Não vai lá ficar se matando, brigando com as pessoas, querendo as coisas, porque isso vai danificar o processo de cada pessoa dos corpos sutis, da atuação da antimatéria. Por isso que os locais onde tem guerra, a psique humana, né, ela só pode ser transmutada por naves extraterrestres, porque é muito denso. É tamanha repercussão no plano sutil, né? Então, o campo sutil, quando as pessoas têm raiva, emanam, elas vão emanar tudo isso para todo o campo sutil do planeta, gente. Então, uma pessoa feliz, mantendo a sua harmonia interna, ela impacta muito mais do que um monte de gente fazendo o contrário. Então, a gente não pode subestimar o nosso poder de estar em paz. Gente, o poder de ser a paz é tão forte, que a gente pode mudar muita coisa somente fazendo esse exercício. Então a gente tem que se manter em paz, por quê? Porque a contraparte nossa antimaterial está trabalhando, né, e essas energias precisam se equilibrar no planeta. E nós temos que reconhecer que nós somos uma célula do planeta. Então o que a gente faz em nós, tudo que nós nos transformamos, impactamos o planeta e tudo que está ao redor. Os demais, todos que se conectam conosco, tudo, absolutamente tudo. Então não tem nada separado. Cada coisa que a gente faz conscientemente com a intenção de melhorar, a gente está melhorando o entorno drasticamente. E o contrário é a mesma coisa. Se uma pessoa continua naquele processo, ela está prejudicando a si mesma e aos outros. Então, vamos ter essa consciência, né, que a antimatéria e matéria são uma coisa só. Eu posso não estar manifestada na matéria, mas estou vivendo como consciência, porque a consciência é eterna. Então, vamos imaginar que eu estou como consciência em outro lugar, mas lá eu não tenho um corpo físico manifestado. Isso é possível. Agora, o contrário, não. Então, uma pessoa que está vivendo fisicamente e não tem consciência de que ela é uma consciência, é complicado o que está acontecendo, né? Porque não é possível. Nenhum ser pode viver fisicamente sem estar sem a consciência. Então, a consciência ela precisa existir para que o ser exista naquele plano. E ele só tem que reconhecer isso. E esse é o grande despertar da consciência. Gratidão.